Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e nesse vídeo eu trago para vocês um tutorial de como baixar e instalar o Fedora 42. Essa aqui é a última versão do Fedora e que acabou de ser lançada agora, dia 15 de abril. Então, sem enrolação, eu já vou começar fazendo o download da ISO lá no site oficial. Então vou abrir aqui o navegador e na barra de endereços eu vou digitar fedoraproject.org. E aqui no site oficial, rolando a tela aqui para baixo, logo de cara você vai ver essas duas opções aqui. O Fedora Workstation, que é a versão que vem com ambiente GNOME, e o Fedora com KDE Plasma. Nesse vídeo aqui em específico, eu vou mostrar a instalação da versão Workstation, que foi a versão que recebeu uma atualização aí no instalador, né? E está deixando muita gente meio confuso na hora de instalar. Então, para fazer o download dessa versão, só clicar aqui em Download Now. E aqui você vai baixar essa versão AMD x86-64. Clica nesse botãozinho aqui para fazer o download. E você precisa baixar também alguma ferramenta para criar um pendrive bootável. Para isso existem diversas opções aí, né? Tem o Balena Etcher, tem o Ventoy. Você usa a ferramenta de sua preferência. Ou então você pode utilizar a própria ferramenta do Fedora. Descendo um pouquinho mais a tela aqui, ele tem o Fedora Media Writer, que é uma ferramenta própria dele para criar esse pendrive bootável para a gente. Então vou baixar aqui a versão do Windows, que é o sistema que eu estou usando no momento. Clicar nesse botão aqui. E aqui nessa página você vai baixar o arquivo .exe, né, um arquivo executável. Download finalizado. Então agora aqui na minha pasta de downloads eu tenho a ISO do Fedora e eu tenho a ferramenta para criar o pendrive bootável, que é o Fedora Media Writer, né? A gente vai instalar esse aplicativo aqui, tá? 2 cliques. Clica aqui em Eu concordo, instalar. Clique em próximo. Deixa marcada essa caixinha para executar ele automaticamente e clica aqui em concluir. Esse é um programinha bem simples, né? Você vai clicar aqui em selecionar ficheiro ISO, clique em seguinte. Aqui você vem em selecionar e seleciona a ISO do Fedora que você acabou de baixar. E aqui você seleciona o pendrive onde você vai gravar a sua ISO. No meu caso, eu tenho esse pendrive aqui de 8 GB, é tamanho suficiente para gravar o Fedora. Selecionando o pendrive, é só você clicar aqui em gravar. E ele vai mostrar um aviso aí, dizendo que esse procedimento vai deletar tudo que você tiver dentro do seu pendrive, se você quer confirmar ou você quer cancelar. Vou clicar aqui em gravar. E agora é só esperar ele terminar a gravação do pendrive aí. Terminando de gravar o pendrive, agora você vai clicar aqui em concluído, vai fechar essa janela, reiniciar o seu computador e entrar nas configurações da sua placa-mãe e mudar a ordem de boot para iniciar primeiro por esse pendrive, tá? Então agora a gente vai para a instalação do Fedora em si. Bom, então assim que você der boot no seu pendrive, vai aparecer essa tela aqui para você. Aqui a gente vem em Start Fedora Workstation Live, tecla Enter, e agora o Fedora vai carregar o sistema live dele. Com o sistema live já carregado, agora a gente vai clicar aqui em Install Fedora para ele iniciar o instalador. E aqui no instalador, a primeira configuração que a gente vai fazer é definir o idioma e o layout do seu teclado. Então aqui eu vou selecionar Português Brasil. E o layout de teclado, que por padrão ele vem no formato americano, eu vou clicar aqui em Alterar. Ele vai abrir para mim o painel de configurações do GNOME e aqui eu venho em Add Input Source. Aqui nessa telinha, você vai descer até esses 3 pontinhos e vai pesquisar aqui em cima por português. Selecionar aqui Português Brasil. Seleciona Português Brasil aqui também e clica em Add. Agora você precisa remover esse layout americano aqui, esse layout em inglês. Então você vem nesses 3 pontinhos aqui na frente e clica em Remove. Feito isso, você já pode fechar essa janela e clicar aqui em Próximo. Aqui nessa tela, ele vai perguntar o esquema de particionamento que você quer fazer. Nessa primeira opção, compartilhar disco com outros sistemas é basicamente um dual boot. Porém, esse dual boot só vai funcionar se você tiver espaço disponível aí no seu dispositivo para comportar os 2 sistemas. No meu caso, nessa máquina virtual aqui, eu já tenho o Ubuntu instalado nesse HD virtual. Mas ele não tem espaço suficiente para manter os 2 sistemas.
Então, nesse caso aqui, eu não vou conseguir simular para vocês como que funciona um dual boot, tá? Mas se você quiser, você pode clicar aqui em próximo e ele vai listar para você as partições que tem no seu sistema. Se você tiver alguma partição que você possa excluir para liberar espaço, você clica nessa lixeira aqui. Nesse caso, eu não posso porque as duas partições aqui são do Ubuntu. Então, se eu apagar alguma dessas partições aqui, eu vou perder acesso ao Ubuntu. Tá? Então, nesse caso aqui, um dual boot eu não consigo fazer. Só vou clicar em cancelar. E a segunda opção é essa opção aqui de usar o disco todo, onde ele vai simplesmente deletar tudo que você tiver aí no seu HD ou SSD, né? E vai fazer um particionamento aí do zero para instalar o Fedora. No caso, ele vai criar as partições em BTRFS, com subvolumes, compressão, né? Então vai fazer um esqueminha bem legal aí de partições. Se você é um usuário iniciante e quer apenas instalar o sistema sem muita dor de cabeça, eu recomendo que você utilize essa opção aqui. Tem essa opção também, que você pode apenas atribuir pontos de montagem, não é o que eu quero fazer aqui. No meu caso, eu vou fazer um particionamento manual. Aí, para fazer um particionamento manual, você vem aqui nesses três pontinhos aqui em cima e vem em Editor de Armazenamento. E vai clicar aqui em Editor de Armazenamento, nesse botão laranja aqui. E aqui nessa tela, ele vai listar para você todos os seus dispositivos de armazenamento, seus HDs, SSDs e NVMEs que você tem no seu computador, e vai listar todas as partições, inclusive. No meu caso, nessa máquina virtual, eu só tenho esse dispositivo VDA que contém as partições do Ubuntu. E para fazer um particionamento do zero, eu vou selecionar o dispositivo onde eu vou instalar o Fedora, que no caso só tem esse VDA, então esse é o dispositivo onde eu vou instalar ele, e aqui na frente vai ter esses três pontinhos. Eu vou clicar neles e vou clicar aqui em Criar tabela de partição. Fazendo isso, ele já vai deletar todas as partições que já existem nesse dispositivo. Então, vou clicar aqui em Confirmo que desejo perder esses dados e vou clicar aqui em Inicializar. Então, perceba que agora ele já removeu para mim as partições que eu tinha aqui e deixou apenas esse espaço livre. Então, com esse espaço livre aqui, a gente pode começar a criar as nossas próprias partições aqui. E o particionamento ele vai mudar um pouquinho de acordo com o modo que você vai instalar. Se você vai instalar em modo BIOS, o particionamento vai ser de um jeito. Se você vai instalar em modo EFI, o particionamento vai ser de outro jeito. Eu digo em questão das partições de inicialização do sistema. Todo o restante das partições serão iguais, mas as partições de inicialização serão diferentes dependendo do modo que você usa aí. Nesse instalador, você pode facilmente saber qual modo você está usando por causa dessa sugestão que ele te dá aqui. No meu caso, eu vou instalar no modo BIOS. Então, por isso que ele sugere apenas que eu crie as partições em /boot. Se você estiver instalando em modo EFI, ele vai sugerir para você criar uma partição em /boot/EFI. Tá? Então, se para você tiver escrito algo como isso daí, /boot/EFI, significa que você está usando o modo EFI e tem que fazer uma instalação dessa maneira aí. Mas eu vou começar aqui então explicando para quem vai fazer a instalação no modo BIOS mesmo. Então, para fazer no modo BIOS, a primeira partição que você vai criar, para criar uma nova partição, você vem aqui na frente do espaço livre, né? Tem aqui o espaço livre, aqui na frente ele tem esses três pontinhos. Então, você vai clicar aqui, criar partição, e a primeira partição que você vai criar para sistemas BIOS tem que ser do tipo, você vai mudar aqui o tipo de ext4, né? Para BIOS Boot Partition. Vai selecionar essa opção aqui. E o tamanho dessa partição você vai definir para apenas 2 megabytes, tá? Só 2 megas. Então você vai mudar aqui de gigas para megabytes e vai mudar aqui o tamanho para 2. Tá? Isso aqui já é tamanho suficiente para essa partição aí. Isso aqui é uma área reservada de inicialização do BIOS que a gente tem que definir toda vez que a gente vai instalar um sistema em modo BIOS na tabela de partições GPT. Tá? Então tem que criar essa partição desse jeito aqui. Em criar. E vai criar agora a partição do /boot. Então vem aqui novamente, na frente de espaço livre, né, nesses três pontinhos, criar partição. E você vai criar uma partição aqui de 1 GB. Tá? Então apaga esse número aqui, coloca 1 GB, né, 1 GB de gigas. E o tipo dessa partição você vai deixar ou em ext4 ou em BTRFS. Nesse exemplo aqui, eu vou usar o sistema de arquivos ext4 porque ele não precisa de subvolumes. Né? Subvolumes é uma coisinha um pouco mais complexa, eu não vou explicar isso nesse vídeo aqui não. Então, vou selecionar aqui ext4. ext4 é um sistema de arquivos muito bom, tá? Ele é muito rápido, confiável, já vem sendo utilizado no Linux há bastante tempo, então você pode selecionar ext4 sem problemas. E no ponto de montagem dessa partição, você vai digitar aqui /boot. Tá? Tem que ser desse jeitinho aqui. Essa é a partição onde a gente vai instalar o Grub, que é o programinha que vai inicializar o sistema. Então você instala ele dentro dessa pasta aqui. Vem criar. E essas são as duas partições que você vai criar para a inicialização do sistema no modo BIOS. Agora, se você for instalar no modo EFI, a partição vai ser diferente.
Então, se você vai instalar o Fedora em um sistema UEFI, você pode verificar se o seu sistema UEFI, por causa dessa informação que ele vai te dar aqui nesse painel da direita, né, pedindo para você criar uma partição /boot/EFI, tá? Se para você tiver desse jeito aqui, a partição que você vai criar vai ser a seguinte. Então, você vem aqui nesses 3 pontinhos, criar partição. Você vai definir o tamanho dessa partição aqui para pelo menos 512 megabytes. Então, você muda a unidade de medida aqui para megabytes. Define o tamanho dela aqui para 512. O tipo dessa partição você tem que alterar aqui para EFI System Partition, tá? Não pode ser outro tipo, tem que ser esse daqui. Seleciona esse tipo e ele vai automaticamente definir aqui para você o ponto de montagem em /boot/EFI. Tá? Se ele não fizer isso daqui para você automático, você digita aí manualmente, tá? Mas tem que ser desse jeitinho aqui, /boot/EFI. Tipo EFI System Partition, pelo menos 512 MB de tamanho. Feito isso, você vai clicar aqui em criar. E essa é a única partição de inicialização que você tem que criar para sistemas UEFI, tá? Agora, todo o restante das partições vai ser igual em ambos os modos. A única diferença também é que se você fez essa partição montada em /boot/EFI, você não precisa criar aquela partição que é montada em /boot, tá? Deixa desse jeitinho aqui e você só cria agora a partição de swap, a do sistema e o /home. Agora que a gente já criou as partições de inicialização, a gente vai criar uma partição de swap. A partição de swap é muito útil para caso você tiver pouca memória RAM no seu computador. Tá? Então, se você tiver aí 8 GB ou menos, é recomendável que você crie uma partição de swap. Essa partição de swap ela vai servir como se fosse uma memória auxiliar à sua memória RAM. Para se em algum momento o sistema chegar a utilizar o 100% da sua memória RAM, o seu computador não trave e nem crashe. Né? Então, ele vai usar essa partição de swap para fazer um alívio na memória RAM. E para criar essa partição é da mesma maneira, tá? Então, você vem aqui na frente de espaço livre, novamente, esses 3 pontinhos, né? E vem aqui criar partição. O tipo dessa partição você vai mudar aqui para swap. Não pode esquecer de alterar isso daí, tá? E aqui tem uma regrinha que você tem que seguir. Digamos que você tem aí 8 GB de memória RAM. Então, você vai criar uma partição de swap de, no máximo, 8 GB, tá? Se você tiver aí 4 GB, você vai criar uma partição de, no máximo, 4 GB. Tem que ser desse jeito, tá? Não é recomendável que você crie uma partição de swap que seja maior do que a sua memória RAM física do seu computador. Mas o contrário é totalmente permitido, tá? Se você tiver aí 8 GB e quiser criar uma partição de apenas 4 GB, vai funcionar normalmente, mas o contrário não é recomendado, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu vou criar uma partição de 4 GB apenas. Vou clicar em criar e ele já adicionou a partição aqui na lista para mim. Agora, a gente vai criar a partição do sistema em si, que é onde a gente vai instalar o Fedora. Então, novamente, vem nesses 3 pontinhos, criar a partição, e vou definir o tamanho dessa partição para 15 GB, 15 GB de gigabytes. O sistema de arquivos, você pode usar um ext4, pode usar um BTRFS, isso aí fica a seu critério. Porém, BTRFS é recomendado a gente utilizar com subvolumes. Então, eu só vou selecionar aqui um ext4 mesmo, e no ponto de montagem, você vai colocar aqui uma barrinha. Essa barrinha simboliza a raiz do sistema, ou seja, é onde o Fedora vai ser instalado. Se você vem do Windows, você deve estar acostumado a utilizar o descolocar C. Né? Então, essa barrinha aqui é como se fosse o descolocar C no Linux. Tá? É basicamente a mesma coisa. É o diretório pai de todos os outros. Então, tendo definido o ponto de montagem, agora a gente vem aqui em criar. E agora, por último, a gente vai criar a partição do /home. Se você vem do Windows e você não sabe o que é o /home, o /home é basicamente o diretório onde você vai armazenar os seus arquivos. Tá? Então, todas as suas imagens, vídeos, músicas, documentos, tudo fica armazenado dentro dessa pasta aí. E você criando essa pasta em uma partição separada, você pode facilmente fazer backup dos seus arquivos, né? Porque quando você precisar formatar o seu computador de novo, você pode simplesmente formatar a partição do sistema, que é a partição do /, né? Enquanto você deixa a partição do /home, que é a dos seus arquivos, intacta. Então, a gente vai criar essa partição separada aqui. Tá? Então, vou usar esse espaço livre restante que eu tenho aqui, de 22 GB, para criar essa partição. Vem nos 3 pontinhos, criar partição, vou deixar todo o espaço restante que eu tenho aqui, o sistema de arquivos também vai ser um ext4, e no ponto de montagem eu vou colocar aqui /home. Feito isso, vou clicar em criar, e agora a gente já acabou de criar todas as partições então. Né? As duas partições para inicialização do sistema, a partição de swap, a partição do sistema em si e a partição do /home, que é onde a gente vai armazenar os nossos arquivos. Então, tendo criado todas essas partições aqui,
você vem em retornar para instalação, ele vai fazer uma checagem para ver se esse layout é válido. Ele não retornou nenhum erro aqui, né? Está dizendo que é totalmente válido. Só você clicar em continuar. E aqui nessa tela agora, você tem que garantir que está marcada essa opção aqui, usar o armazenamento configurado. Tá? Ele vai listar para você as suas partições aí e tudo mais. Então, seleciona essa opção aqui e clique em próximo. E aqui nessa telinha final, ele vai dar para você um resumo das configurações que você definiu. Então, verifica se está tudo certinho aí e se tiver tudo certo, você clica aqui em instalar. E agora ele vai começar a instalação do sistema em si, né? Isso daqui vai demorar um pouquinho, então eu vou acelerar o vídeo. Instalação finalizada, agora eu vou clicar aqui em voltar ao modo live e você vai reiniciar o seu computador. Reiniciar o computador e remover o pendrive aí para que ele não inicie pelo pendrive novamente. Então você vem aqui, vai clicar nesse botão e restart. Tá? No meu caso, eu vou desligar porque eu vou ter que remover a minha ISO da máquina virtual. Então agora o Fedora já está funcionando aí, né? Essa tela aqui já faz parte do sistema que está instalado na máquina, tá? Aqui você vai confirmar a sua linguagem, então português, o layout do teclado português Brasil. Aqui, se você quiser ativar o serviço de localização, eu vou desativar porque eu estou dentro da máquina virtual, não tem por que eu deixar isso aqui ativado. E relatório automático de problemas, né? Se você quiser ativar aí para enviar relatórios de problemas para o Red Hat. Pode ficar tranquilo que esse relatório não contém nenhuma informação pessoal, tá? Então é apenas para coletar dados de erros mesmo. É interessante você deixar marcado isso daqui, se você estiver usando em uma máquina real, mas no meu caso, eu estou em uma máquina virtual, então não tem por que deixar essa opção ativa. Vou clicar em próximo. Aqui a gente vai definir o fuso horário do sistema, que é basicamente você clicar mais ou menos na região do mundo em que você mora. Eu vou clicar aqui no estado de São Paulo para pegar o fuso horário de Brasília. Aqui no Linux a gente não tem um fuso horário de Brasília especificamente, então a gente define fuso horário de Brasília com horário de São Paulo. Vem próximo. E se você quiser habilitar repositórios de terceiros, você vai clicar nesse botão aqui. Vem próximo. Aqui você vai preencher seus dados, né? O seu nome de exibição. E aqui embaixo é o nome que você vai usar para fazer login no sistema. Vem próximo. E aqui você vai definir sua senha. Eu vou colocar uma senha bem difícil aqui. 1, 2, 3. Confirmar. 1, 2, 3. Vou clicar em próximo. E agora é só clicar aqui em começar a usar o Fedora Linux. Então, a configuração já está feita, né? Agora a gente vem aqui em pular. E a primeira coisa que você vai fazer depois de instalar o Fedora, antes de fazer qualquer outra coisa, tá? É de extrema importância que você faça isso. É abrir esse Programas. Vir aqui na aba de atualizações e baixar todas as atualizações que ele tem para instalar aí, tá? É de extrema importância que você faça isso antes de instalar qualquer outro programa aí no seu computador, tá? Então clica aqui em baixar. Já posso aproveitar também para definir a resolução de tela, né? Então vem aqui em configurações de tela. Vou mudar para Full HD, que é a resolução do meu monitor. Em aplicar. Terminando de baixar as atualizações, você vai clicar aqui em reiniciar e atualizar. E reiniciar e instalar. Terminando de instalar as atualizações, você vai fazer o login com seu usuário e senha. E agora está aí o Fedora funcionando bonitinho. A partir de agora você pode utilizar o sistema aí, tá? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que você tenha conseguido instalar o Fedora aí no seu computador. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Eu só peço a você que deixe o seu like no vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá? É extremamente importante que você faça isso. Se possível, ajude a compartilhar o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal, que assim você vai estar me ajudando demais, tá? Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou!